Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Neste vídeo eu vou trabalhar com vocês um pouco aqui do XPLG e vou tentar dar uma elucidada aqui a respeito das possibilidades que você tem até mesmo de ter um ganho patrimonial com esse ativo em função do grande desconto que o IFIX, assim como todos os outros fundos imobiliários e indicadores no geral aqui de rentabilidade, estão trazendo. E aí, claro, eu preciso te mostrar alguns indicadores fundamentalistas para a gente começar aqui essa conversa, tá? Você pode ver XPLG hoje negociado abaixo de R$100, tá bom? Só para você ter ideia, esse gráfico aqui, na verdade, o Status Invest, ele considera este valor ajustado, tá bom? Então, aí ele vai retirando aqui os dividendos e rendimentos que foram pagos, né? Para chegar a esse valor de R$108,62. Ainda assim, estou falando de um desconto de mais de R$10 em cima do preço máximo que chegou nesse último ano em relação ao que está agora, tá? Só para você dar uma olhada, é porque aqui tudo bem ajustado, né? Se a gente pegasse mais ou menos aqui dos 97, né? Que é onde ele está agora, né? E conseguir ir para o máximo que ele chegou aqui no 610, eu estou falando de uma valorização de 13,24% num fundo de tijolo que ele é muito grande. Estou falando aqui de um fundo que tem o valor, pelo menos de patrimônio, aqui de 3 bilhões e 300 milhões de reais. Há uma cota no seu valor patrimonial para ficar no P sobre VP de 1, estou falando de 112. Considerando isso, portanto, estamos hoje com um desconto de 13%. Até aqui, com certeza, você já tinha conseguido ir muito bem. Agora, eu quero te mostrar um pouco de alguns outros indicadores, um pouco mais da análise fundamentalista que eu gosto de fazer, tá bom? Primeira coisa que eu acho, claro, fundamental você perceber. Quais são os inquilinos que nós temos aqui? Eu, particularmente, de quase todos os fundos de tijolo, para mim, o XPLG é aquele que tem um dos piores níveis aqui de portfólio em relação aos inquilinos. Por que que eu falo isso, né? Quando eu olho para a Via Varejo, putz, é uma empresa que, por ter capital aberto em bolsa, dando prejuízo, então, para mim, não é muito bom. A Renner recentemente teve um pouco ali de alguns resultados positivos, tanto é que subiu bastante na bolsa, então eu diria que esse daqui seria neutro, tá? Mercado Livre é positivo, tá bom? Então, legal. Agora, você pegar Grupo Pão de Açúcar, Mobile e B2W, que no final das contas a gente sabe que é Americanas, estamos falando aqui de um portfólio que só tem tranqueira. Olha só, Via Varejo, aí Grupo Pão de Açúcar, Mobile e Americanas. Poxa, não é tão interessante. E por que que eu falo isso, né? Vamos imaginar que deu algum problema e a Casas Bahia, que é a Via Varejo, ela decida ir embora desse galpão. Poxa, eu estou falando de 11% da sua receita que seria comprometido. Considerando hoje o tanto que está sendo pago, eu estou falando de uma redução para o seu dividendo que ficaria muito mais próximo ali dos seus 66 centavos. Imagina o que poderia acontecer com a cota. E aí, claro, a gente pode colocar para esses outros aqui, que se a gente juntasse também, daria aqui mais uns 18%. Então, existe muita coisa que pode acontecer dentro desse fundo e que pode dar um certo problema em relação à inadimplência, em relação à vacância. Muitas das coisas que para um fundo de tijolo são péssimas. André, você está me dizendo então que eu não posso comprar fundos imobiliários que tenham vacância? Não, não é isso, porque você precisa saber que os fundos imobiliários eles passam, assim como as ações e qualquer coisa na vida, ela passa por ciclos de altos e baixos. Tanto é que hoje o nível de vacância está em 1,8%, ou seja, muito baixo. Mas pode acontecer de um desses grandes inquilinos aqui sair e ter um grande problema no fundo, tá bom? Só para a gente entender um pouco mais, né, a respeito deste fundo, ele tem quase que metade de contratos típicos e contratos atípicos, tá bom? Então, nós temos aqueles normalmente de 5 anos, que você tem uma multa apenas de 3 meses de aluguel, e você tem os atípicos, que são aqueles que são superiores a 5 anos e que eventual multa, se a pessoa sair antes, ela tem que pagar todo o valor correspondente ao tanto que falta do contrato para frente, o que, de uma certa maneira, é positivo, tá? De fato, o próprio XPLG coloca aqui no começo para gente que ele está ainda em relação à 7ª emissão de cotas, ele está querendo que o volume inicial de 280 milhões, que é muito provavelmente aquele valor que eles têm em aplicações financeiras, tá? Agora, vamos olhar um pouco para uma das formas que eu acho fundamentais de você compreender se o seu fundo imobiliário está trazendo rendimentos recorrentes ou não recorrentes. Por que que isso é importante de você entender? Vamos imaginar que um determinado fundo ele venda um imóvel e ele conseguiu um baita de um lucro, 50% em cima do valor que ele pagou. Por conta das próprias regulamentações dos fundos imobiliários, eles têm que distribuir para você 95%,
vamos colocar entre aspas aqui, do seu lucro. Seja ele lucro com a venda, seja o lucro, mais uma vez aqui entre aspas, da própria receita dos aluguéis que ele recebe e ele tem que distribuir. E só o patrimônio do fundo volta efetivamente para ele em caso de uma venda. Então, supondo, ele comprou um galpão por 100 milhões, conseguiu vender por 150, os 100 milhões voltam para o fundo e os 50 milhões têm que ser distribuídos. Maravilha. E aí o fundo ele começa a distribuir 80, 90, R$1, por exemplo. E aí, claro, o mercado que só olha para rendimentos vai atrás e compra o fundo por qualquer preço. E aí, você pode, depois que esses rendimentos extraordinários ou não recorrentes eles acabarem, você voltar para o padrão normal, você pode ser pego ali no contrapé, e isso é muito ruim para você que comprou lá no topo, e agora vai ter um yield on cost muito menor, tá bom? Então, vamos entender um pouco melhor do que eu estou querendo te dizer, até para que você depois possa fazer as suas contas, tá bom? Vamos lá. Por que eu falo isso, né? Olha só, em 2024 você teve lucros imobiliários de 33 milhões, que foi aquela negociação que todo mundo sabe, junto com a HGLG. Porque eles tinham um galpão aqui que era do HGLG e um outro galpão aqui igualzinho que era do XPLG. E aí eles falaram, poxa, por que a gente vai ficar brigando aqui, questões comerciais? Ah, você tira R$1 ali, coloca 50 centavos ali, enfim. Vamos fazer o seguinte... Metade das suas cotas vem para mim e metade das minhas cotas vão para você. Porque aí a gente consegue estabelecer um preço igual entre esses dois galpões para que a gente não precise ficar lutando pela melhor oferta. A gente pode colocar um preço bom para nós. Então, eles fizeram isso. E aí gerou esse lucro imobiliário de 33 milhões. Qual que é o ponto? Esse lucro imobiliário ele está sendo repassado aqui embaixo nos rendimentos que estão sendo distribuídos para você. Por quê? Porque o resultado base do fundo, ou seja, o resultado apenas com a receita de locação, os rendimentos dos poucos fundos imobiliários que ele tem, o resultado aqui do que ele tem aplicado lá em LCI, na renda fixa como geral, isso gera aproximadamente aqui 21 milhões de reais, 21 milhões 891. E ele está distribuindo 23 milhões, ou seja, tem uma distância em grandes números de 2 milhões de reais. Da onde vem isso? Como eu estou te mostrando, deste lucro imobiliário que foi repassado para cá, para ele linearizar um pouco dos rendimentos. Tanto é que você, nesse gráfico aqui, você pode perceber exatamente o que eu estou te falando. Esse cinzinha mais claro, ele é o resultado que o fundo conseguiu gerar. Então tem meses em que ele consegue gerar 94 centavos, aqui ele fez aquele lucro com aquela venda imobiliária, e aqui você percebe rendimentos menores, tá bom? O que eu acredito que você deva ponderar nesse primeiro momento? Você deve olhar, claro, porque o fundo ele tem gerado de forma recorrente. Se em alguns momentos ele gerou mais do que 90, em alguns momentos gerou menos, eu tiraria a média disso daqui e aí eu faria mais ou menos uma projeção futura, tá bom? Desconsiderando esse não recorrente. Por que eu faria isso? Porque se eu colocar um não recorrente na conta, fica ruim depois para eu tentar estabelecer um parâmetro justo para este fundo, tá? Outra coisa que eu acho que também vale a pena você levar em consideração. Durante aqui, praticamente de outubro, dezembro de 2023 até junho, nós estávamos com despesas, né, do fundo em geral de 11 a 12 centavos em relação ao rendimento. Entretanto, nestes últimos meses, essas despesas têm aumentado para 15, 16 centavos. Essa diferença de 3 centavos faz diferença no seu bolso? Com certeza faz. E claro, você tem que entender da onde vem isso. Primeira coisa, o fundo ele tem algumas operações que ele precisa pagar os juros. Por conta dessa elevação de juros que nós tivemos, seja indexado ao CDI, seja indexado ao IPCA, o fundo tem sim essa despesa financeira maior e claro, é normal. O que a gente tem que ficar de olho é se a gestão ela está cobrando uma taxa de administração justa. De fato, ela tem uma taxa bem razoável, 1% ao mês em cima do patrimônio, tá bom? Então, me parece bem tranquilo e bem padrão com o mercado, tá? Nesse sentido, o que eu acho que você pode fazer? E claro, agora eu vou te ensinar mais ou menos como que você faz uma precificação do seu fundo imobiliário, tá? Vamos lá. O que eu quero te mostrar? Eu quero te mostrar uma das formas que eu utilizo. Neste último mês, o fundo ele teve aqui 74 centavos de resultado. Como que eu faço uma conta simples para a gente enxergar qual que é o preço que eu gostaria que o fundo chegasse para então eu colocar na minha carteira? Supondo que ele vai pagar esses 74 centavos ao longo de 12 meses, eu tenho o valor de R$ 8,88.
Os fundos imobiliários de tijolo, normalmente eles ficam, considerando o tamanho, o risco e outras coisas, ficam variando entre 8,5 até uns 10 e pouquinho ali de rendimentos. Se, por exemplo, eu quero, deste fundo, 9% de rendimento ao ano, considerando que esses 74 centavos são recorrentes, eu vou simplesmente dividir por 9%. E aí eu chego no preço de R$ 98,66. Curioso, né, André? Muito próximo, na verdade, até aqui temos um desconto em relação ao yield que eu estou exigindo, em relação ao fundo. Tanto é que você vê, ó, eu estou exigindo 9%, considerando os 74 centavos. Neste valor de 98,66, ele me traria esse resultado que eu estou esperando, mas o fundo está com um desconto ainda maior. Tá, André, naquela mesma situação, tá 8,88, mas eu quero 9,5%. Vamos fazer a conta? Claro, você divide por 9,5% e você chega ao valor de R$ 93,47. Ou seja, para receber aquele valor que eu te mostrei, de R$ 8,88 por ano, o que daria em relação ao yield que eu projeto aqui de 9,5 e a forma recorrente de analisar os resultados do ativo, que seria de 0,74, eu precisaria que o ativo chegasse a R$ 93,47 para então receber 9,5% de dividendo. E eu faço isso para praticamente todos os fundos imobiliários que eu tenho. Essa é uma das tantas formas que eu utilizo para precificação. Ou seja, e aqui resumindo, eu olho para a DRE do fundo, eu retiro qualquer item que seja não recorrente e eu coloco lá, portanto, quanto que seria o yield anual, eu divido pelo tanto de dividendo que eu gostaria de receber, 9, 10, 11, 12%, e aí então eu descubro qual que é o valor máximo que eu poderia pagar em um determinado fundo. Claro, eu olho também, e aí vale a pena você também ficar de olho nisso, em relação ao preço sobre o valor patrimonial do ativo, porque aqui você pode enxergar muitas distorções do mercado e aproveitar boas oportunidades. Agora, deixa aqui embaixo, que fundo imobiliário você está vendo oportunidade? Eu estou vendo alguns. Deixa aqui embaixo qual que é o seu, que na próxima semana eu vou trazer um vídeo. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!